Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live com as nossas palestras das 19h30. Nossa primeira palestra do ano. Estamos iniciando e vamos começar com uma música, depois um filminho, e logo após a gente começa com alguns avisos e recebe a nossa convidada da noite, que é a Carla Nunes. Relaxe a mente, braços e mãos, tire dos ombros preocupação, respire fundo pra serenar, sinta a paz que está no ar. Livre do peito a opressão, limpe as mágoas do coração, sinta o amor desabrochar e todo o corpo se equilibrar. No pensamento, a oração, a esperança, a fé, o perdão. Na sintonia com o Criador, a harmonia, a paz, o amor. No pensamento, a oração, a esperança, a fé, o perdão. Na sintonia com o Criador, a harmonia, a paz, o amor. No pensamento, a oração. Temos um probleminha aí com o áudio. Temos um probleminha aí com o áudio. Temos um probleminha aí com o áudio.
Há tanta paz, há tanto amor neste mundo. Sei que é de luz, ó meu Senhor, o meu caminho, pois vivo sempre a te encontrar, a te sentir, a te escutar. Na flor, no vento, a tua luz, o teu carinho é o caminho, a tua voz, tua bondade é a verdade. E sei que a vida é teu amor, por isso eu vivo sem temor. Felicidade eu sou. Bom, enquanto esperamos a nossa palestrante, vamos dar alguns avisos. Nós vamos continuar durante o mês de janeiro ainda com as nossas palestras. Já estamos aqui com Carla Nunes. Os pequenos avisos da noite já estão. Vamos continuar no mês de janeiro, talvez até fevereiro, com as palestras online, nas lives da sexta-feira, da quinta-feira, dado ainda as dificuldades que temos com a pandemia. Então, aos domingos, vamos manter às 19 horas as nossas palestras. Às quintas-feiras, às 18h30, temos as nossas lives no Instagram. A nossa livraria, agora no mês de janeiro, também continua funcionando às terças-feiras, das 10 às 11 horas. E quem desejar adquirir um livro, pode nos enviar mensagens através do direct, né? Pelo Instagram ou até pelo Facebook, que marcamos um horário para entregar o livro. Nós também estamos mantendo presencialmente, que é a única atividade que temos presencial, que é o sopão, às sextas-feiras, começa às 9 horas e até às 17 horas, quando começamos a servir aos nossos assistidos. Estamos abertos também para receber doações. Pode ser deixada lá no Porto da Paz, de segunda a sexta, à exceção da quinta-feira. E também aqueles que desejarem podem também nos enviar uma mensagem para que possamos ir buscar. Além disso, o nosso atendimento fraterno, que é aquela conversa amiga que mantemos com as pessoas que necessitam, às terças-feiras, das 15 às 16 horas, pelo celular. Isso aí, os números estão em nossas mídias aí, no Instagram, também é só mandar mensagem que a gente passa os horários tranquilamente. A palestra de hoje é a imensidão dos sentidos
E nós vamos contar hoje com a nossa já conhecida Carla Nunes, que vai nos brindar com a sua exposição e torcemos para que essa mensagem nos traga reflexão, mudança de hábitos e novos comportamentos tão necessários para esse mundo de regeneração que estamos a chegar. Carla, boa noite. Boa noite, Fernando. Está me escutando? Estou sim, tranquilamente. Eu vou fazer a prece inicial e sim, você faz, por favor, a prece final. Ok. Então, aqueles que assim desejarem, vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, rogando ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, que nos envolva em boas energias, boas vibrações, e que possamos, com muita fé, com muita esperança, desenvolvendo a solidariedade, a caridade, e pensando sempre em nosso semelhante, que possamos contar convosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Carla, é com você agora. Um bom trabalho. Fernando? Fernando? Saiu do ar? Você está escutando? Eu não estou escutando Fernando. Será que é para começar? Não, porque saiu tudo do ar. Pode começar, Carla. Pode começar. Está me ouvindo agora? Carla, pode começar. Estou me ouvindo, pode começar. Você pode começar, Carla. Estou lhe ouvindo. Carla, comece. Já estamos te ouvindo. Pode começar, Carla. Posso começar? Oi. Pode começar. Posso? Então. Desculpe, mas fiquei aqui um pouquinho meio atrapalhada. Não sabia se já estava no ar, porque não escutei sua prece, Fernando. Então, por causa disso, aqui ficou meio fora. Bem, eu quero cumprimentar a todos, desejando uma boa noite. Mas, em primeiro lugar, desejando um ano de 2021 de muita consciência, que nós possamos abraçar esse ano com a sabedoria
de quem começou a entender que a pandemia ainda vai permanecer conosco durante um certo tempo. Então, que nós tenhamos cuidado e que esse ano seja a continuação de um aprendizado que, como seres humanos, enfim, para que nós possamos entender que o mundo da regeneração não é uma expressão vã, mas é uma expressão que está se tornando cada dia mais realidade. E falando sobre a imensidão dos sentidos, que é a reflexão que trago em que parece que nem todos os sentidos humanos estão equilibrados, o que nos faz ainda conviver com comportamentos, às vezes, tão esdrúxulos, mas que têm sido os comportamentos que ainda conosco, apesar do que nós estamos passando, como se a humanidade precisasse de um susto bem maior, né? Talvez seja isso, infelizmente, o que poderá vir a acontecer. Mas é curioso como a vida nos oferece respostas aos mais variados questionamentos do nosso cotidiano. E uma das coisas que nós mais queremos chama-se paz. Mas nada disso irá acontecer se não é a nossa parte. Por isso que é à toa que nós façamos qualquer tipo de caminhada, por mais curta ou mais longa que ela seja, ela só se realiza a partir do momento que nós dermos passo a passo. Só conseguiremos escrever um livro ou simplesmente letra a letra. As mais Acho que agora, peço desculpas, mas aqui no centro da cidade, acreditamos que por causa do excesso de pessoas, a internet está muito ruim. Estão me escutando agora?
Eu acredito que sim. Então, vamos lá. Para que nós consigamos atingir aquilo que mais queremos no momento, que é saúde e paz, nós temos que perceber que tudo se realiza passo a passo. Então, a imponência de um pinheiro, ou mesmo a beleza dos ipês, eles só atingem tudo isso a partir do momento em que pequenas sementes são jogadas à terra. Nós já sabemos também que 7 notas musicais conseguem elaborar as mais belas sinfonias do mundo. E vamos perceber também que, apesar de tudo, o Mestre Jesus, que é a expressão maior do amor, ele também foi impossível manter passado pelo passo a passo da fragilidade de um berço. Na verdade, o que nós podemos compreender é que para esse mundo de paz que tanto nós ansiamos, é necessário a harmonia e o amor com que tanto sonhamos, para poder construí-lo através do respeito, da solidariedade, da fraternidade, da concórdia, através do perdão, enfim, através da compreensão, da indulgência e de tantos outros sentimentos tão importantes ao processo evolutivo da humanidade. Então, toda a compreensão e o entendimento de tudo aquilo que está aqui lá, que nos rodeia, neste incessante pulsar das nossas vidas, é possível que nós, é necessário que nós entendamos que tudo isso somente é possível para que nós compreendamos todos os reinos da natureza que estão ao nosso redor, através dos 5 sentidos. Esses 5 sentidos que nós sabemos que temos, fazem parte da estrutura física ou espiritual de cada ser imortal que nós somos. Infelizmente, ainda não estamos conscientes da dimensão exterior desses sentidos, porque cada sentido tem uma dupla dimensão, o que os faz ser multidimensionais. Então, tomemos como exemplo o sentido da vida, que tem o sentido da visão, que tem como órgãos os olhos. Então, nós estamos habituados a olhar para fora de nós, porém, é necessário que compreendamos que o sentido da visão também permite com que nós olhemos para dentro de nós. É essa dimensão interior do sentido da visão que faz com que nós entendamos que nós temos esses 2 aspectos, assim como o sentido da audição. Ele é um sentido para o exterior, mas também é um sentido para o interior quando nós nos auto-ouvimos. E esses 5 sentidos têm, no mínimo, então, 2 portas. Uma que se abre para o exterior e uma que se abre para o nosso mundo interior. Mas com o passar do tempo, nós vamos nos esquecendo cada vez mais que existem e convivemos com essas 2 realidades. Uma das grandes exemplos fantásticos dessa dupla dimensão de todos os sentidos está exatamente no processo de regressão, na terapia de regressão. Por exemplo, o paciente da terapia de regressão, ele não só está com os olhos abertos para ver as imagens ele não está com os olhos abertos para ver as imagens do seu passado. Porém, as suas mãos, elas estão conectadas no sentido do tato. Elas estão conectadas, às vezes, até com móveis que eles podem sentir, com uma fruta que eles tenham na mão. Eles, mesmo que não estejam comendo essa fruta, eles podem senti-la. Eles podem sentir o seu cheiro, podem sentir o seu paladar. Então, eles escutam ruídos da natureza, tudo aquilo que naquele momento esteja fazendo parte do processo de terapia de regressão. Então, é exatamente por essa dimensão interior dos sentidos que se tem acesso a essas memórias de vidas passadas, inclusive também aceder a informações que caracterizam aquilo que nós denominamos e existe de 6º sentido, a intuição. Então, na nossa vida, tudo tem essa dimensão dos nossos sentidos e é através
desses sentidos que nós podemos buscar a nossa felicidade ou a nossa tristeza, a nossa saúde ou a nossa doença, a nossa alegria ou a nossa infelicidade. Mas atualmente, nós, talvez isso esteja aflorando naqueles que estão mais atentos, de percebermos que não mais vivemos somente em função das intempéries ou a ausência do domínio técnico sobre os fenômenos que nos rodeiam. O que mais nos tem incomodado são exatamente os descaminhos, as angústias, as incertezas em que a humanidade se tem assentado. Então, uma dessas causas é a nossa forma de pensar, a nossa forma de julgar, a nossa forma de olhar, que se incorporou à vida humana e não é o nosso ideal, nem é o do indivíduo, mas é tudo aquilo que lhe possa causar satisfação é que o indivíduo está indo atrás, independente de que ele ultrapasse ou desrespeite os limites éticos e morais humanos. Então, os nossos sentidos hoje, infelizmente, estão bem mais voltados para a chamada economia psíquica, ou seja, voltados exclusivamente para as coisas que nos causam prazer. Então, é esse fato que um dos que tem desencadeado imensos sofrimentos humanos. Não são mais aceitas orientações efetivas que possam nortear o pensamento do ser humano, predominando o ideal da obtenção do sucesso a qualquer preço. Mais uma vez, é essa realidade do cotidiano que também tem feito com que vivamos grandes dramas com relação aos sofrimentos humanos. Ora, já sabemos que nunca fomos tão livres assim, e ao mesmo tempo tão estéreis em termos de pensamento como hoje. Por isso temos quantas pessoas vivem um mundo de espetáculo, ou seja, uma das grandes causas da crise de identidade que vivemos hoje. São as fotos na internet, são as fotos no Instagram, como se nós apenas passássemos o nosso exterior. Há uma crise de identidade. Queremos mostrar, parecer e viver aquilo que realmente nós não somos. Então, esses nossos sentidos que nós não conseguimos dominar, e nós, infelizmente, não temos tido a capacidade de pensar neles de uma outra forma. Então, a vida humana, que tem vivido de muitas e inesgotáveis aparências, a necessidade de aceitação e de confirmação externas, elas têm sido muito presentes nas nossas sociedades, voltadas a pensar a forma como o outro nos olha, e não a forma como nós temos que nos olhar em essência, a nossa verdade interior. Os nossos 5 sentidos, a visão, o olfato, o tato, o paladar e a audição, eles não têm conseguido encontrar um equilíbrio. Daí a espiritualidade nos informar que somos portadores, inclusive, de outros sentidos, mas que, infelizmente, nós não os percebemos, porque não conseguimos encontrar um equilíbrio para os 5 sentidos que já temos, até porque nós temos um outro sentido, o 6º sentido. E é esse 6º sentido, para uns mediunidade, para outros intuição, que nos chama hoje a uma profunda realidade do que virá pela frente neste mundo de regeneração. Então, a maneira como nós vemos a nossa vida, a nossa natureza íntima, vamos agindo, infelizmente, ainda sob a bandeira do lado sombra da nossa personalidade, fomentando graves, profundos distúrbios emocionais e comportamentais,
e que se transformam em sérios conflitos de consciência quando defrontados com o ético, quando defrontados com o emocional e até com o social. Talvez por isso a veneranda Joana de Ângeles venha nos escrever no seu livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, aquela questão sobre o escândalo. Então, ela faz um texto quando Jesus diz, quando alguma coisa em ti for motivo de escândalo, arrancai-o. Então, arranque a língua, arranque o braço, arranque o pé, arranque a mão. Ou seja, eliminar a causa geradora de uma futura ação que irá nos prejudicar, uma ação malévola, como ela denomina, de modo que ao indivíduo é preferível que ela seja arrancada para que o indivíduo encontre, então, uma harmonia, mudando a sua linha direcional de aspirações e dos compromissos aos quais precisa começar a se vincular. Então, temos construído no nosso dia a dia essa incapacidade de diferenciar aquilo que é necessário daquilo que é oriundo dos nossos desejos, desprezando, né, as questões profundas da Boa Nova, no desapego por todos aqueles que nos podem trazer sabedoria. Então, o não reconhecimento desses bloqueios mentais e psíquicos não permite que o indivíduo perceba a clareza necessária que tem que ter para perceber a importância dos sentidos em sua vida, que lhe trarão uma segurança interior, um equilíbrio e uma integração das suas características pessoais e subjetivas. Então, o olhar para dentro é o olhar que constrói. O indivíduo precisa sair dessa necessidade de demonstrar ao mundo uma falsa importância ou uma falsa realidade em que ele vive, como se ele vivesse, não, ele vive uma mentira de si mesmo, né? Então, o nosso olhar, precisamos observá-lo. Ele é um olhar de sombra, é um olhar embaçado, ou então ele é um olhar que percebe as fortes cores que existem nos mínimos detalhes da vida. O nosso olhar é o olhar de formas sem formas, ou então é um olhar que aprecia, respeita, sugere, o olhar que educa. Então, quantas pessoas olham e focalizam o outro apenas naquilo que o outro tem de menos belo, esquecendo-se de que ele também tem uma outra parte que deve ser apreciada, porque é uma parte muito bela, como acontece com cada um de nós. Mais ou menos quando alguém diz, por que você não engorda? Se você engordasse, talvez ficasse com um rosto mais bonito. Mas por quê? A gente está magra? A gente está feinha? Às vezes são essas frases, por causa dessa falta de tato, esse descuidado com o nosso próximo, porque é um olhar de crítica, às vezes é o olhar da cobiça, é o olhar da maquerença, porque é o olhar daqueles que não ajudam, é o olhar daqueles que não amparam, daqueles que não sugerem, aqueles que somente criticam, né? E talvez não nos lembremos de que se não embelezarmos o nosso olhar, se nós não cuidarmos do nosso ouvir, se nós não tivermos cuidado com a forma como tocamos, com a nossa sensibilidade, né, vamos criar uma personalidade altamente perturbada e muito alterada, vivendo em função de vontades totalmente desestruturadas daquilo que pode lhe trazer um pouco de paz, um pouco de alegria. Então, termos uma nova visão é de um agradecimento permanente a Deus. É necessário que nós peçamos ao Senhor da vida que permita que o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso sentir se modifique
para que ele se compadeça e nós, por sua vez, que aprendamos no nosso cotidiano, nesse passo a passo, a nos encantarmos com tudo o que os nossos sentidos nos proporcionam. A grande maioria das pessoas ainda, infelizmente, não para observar a sutileza e o alcance dos nossos órgãos sensoriais, já que muitas vezes é necessário uma cota grande de informações para registrarmos tudo aquilo que nos rodeia. Então, quando conseguimos por alguns minutos dar um pouco de atenção ao nosso dia a dia, ao nosso mundo interior, vamos utilizar essas sensações como guia, como caminho, e certamente vamos começar a valorizar a nossa existência e valorizar os nossos sentidos. Né? A autopercepção dos nossos sentidos faz com que nós, então, recebamos, processemos, interpretemos e transmitamos pensamentos, ideias, sensações auditivas ou visuais da melhor forma possível. Então, essa autopercepção dos nossos sentidos, ela é nada mais, nada menos do que o somatório de todas as impressões internas e externas do nosso eu, do nosso mundo, ao mesmo tempo. Então, é essa capacidade entre o nosso mundo interior e o nosso mundo exterior, de permitirmos e percebermos essa concepção entre os dois mundos, que nós, então, atingimos aquilo que nós chamamos de sensibilidade. Ora, a sensibilidade é o corpo, a mente e o espírito falando. É o que está latente em nós e que nós podemos melhorar. Mas isso, na verdade, só conseguimos realizar quando passamos a ter essa conexão de impressões internas e impressões externas. Um exemplo bem simples é, por exemplo, quando nós passamos por algum jardim e nos encantamos com roseiras plantadas, por exemplo, e o nosso olhar de encantamento, de admiração, quando nós sentimos o cheiro das rosas, quando nós apalpamos as pétalas aveludadas e nos encantamos, e naquele momento percebemos que houve alguém que as plantou de uma forma tão bela e que nos permitiu ver essa beleza toda. E, ao mesmo tempo, nós dizemos que coisa linda, só mesmo Deus para nos proporcionar esse encantamento ou tanta beleza. Porém, nós temos milhões de pessoas que passam por roseiras belas ou por jardins encantadores e são incapazes de olhar, que dirá fazer algum comentário, porque infelizmente ainda não conseguiram dimensionar a sua conexão de sentidos que nela existem. Então, sabemos que cada um de nós age conforme o seu processo evolutivo, ou conforme o seu grau de evolução, né? Então, enquanto alguns amam a vida e se apercebem de tudo o que de belo a vida nos proporciona, existem aqueles que sequer se encantam com quaisquer corpos celestes que possam aparecer no firmamento. Nós, esta semana, tivemos a grata beleza de entrar o ano novo com aquela lua cheia, belíssima, que nos encantava todas as noites. Então, há aqueles que desprezam completamente isso, sem absoluta consciência do que são e mesmo de que podem provar um real valor de que são portadores, né? Então, é esse olhar que provoca, às vezes, esse olhar desmedido, de equilíbrio, que provoca os olhares de crítica, os comentários insalubres, que provoca uma falta de generosidade com tudo que está ao seu redor. Então, sentir alguma coisa que nos dê essa paz é, na verdade, entender
de uma forma melhor o significado da vida e gradativamente vamos nos entendendo, transformando intimamente de forma tão singela e de forma tão interessante. Talvez por isso o mestre Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Seres Perfeitos, vem tecer esse comentário belíssimo de que o verdadeiro espírita é aquele que se empenha na sua transformação moral e aprenda a dominar as suas más inclinações. Então, está aí uma das grandes questões de que nós precisamos nos reformular nesse momento em que parece que estamos realmente percebendo que há algo diferente no universo. Há algo diferente que nos envolve, né? É como se houvesse essa necessidade desse crescimento interior a causa de tudo que está dentro de nós, é muito maior do que a causa de tudo que está fora de nós. Então, quando nós vamos perceber isso, e aí deixamos de ser tão hostis a tudo aquilo que nos rodeia, e descemos desse pedestal, nos achando seres geniais, achando que ninguém percebe a mentira da nossa autoimagem, né? Então, nessa imensidão dos sentidos, a nossa consciência utiliza-se do nosso aparelho mental, de acordo com as nossas experiências, e então vai formando essa alteração de personalidade, de acordo com as nossas vivências e as nossas vontades. Então, as nossas atitudes são o somatório, elas são o resultado da nossa evolução. Então, se tivermos uma visão desses níveis de consciência, poderemos trabalhar com mais segurança essa nossa melhoria pessoal. A veneranda Joana de Anjos, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, lembra-nos também que o Mestre Jesus era um profundo conhecedor da alma humana, era um profundo conhecedor da natureza humana e utilizava uma linguagem correspondente ao grau de evolução e à necessidade de compreensão e consciência humana de cada um que se achegava a ele. Então, tanto recorria às imagens simples e cativantes, como as redes do mar, os lírios do campo, os pássaros que voam nos céus, as sementes de mostarda, as sementes da videira, as varas, como a linguagem dos senhores das leis, onde ele usava linguagens e expressões complexas e diretas, mas atingindo as perspectivas, e atingindo aqueles seres e abrindo, através deles, perspectivas futuras. Tanto que hoje, até hoje, nós nos vemos, às vezes, enredados como pensar da melhor forma possível, quando ele fala sobre os lírios do campo, o grão de mostarda, a força da fé, e também sobre alguma complexidade de atribuições para as nossas perspectivas futuras. Talvez, se nós o entendêssemos melhor, não estivéssemos passando o que estamos passando, e as pessoas não se mostrassem tão imaturas de forma consciente, tão negacionistas, ao ponto de acharem que no momento em que a pandemia ainda se mostra tão viva, onde ela ainda se dissipa, as pessoas acharem que fazerem grandes festas, grandes reuniões, elas estão acima do poder de Deus, acima das circunstâncias atuais. Uma total falta de sentido, de percepção dos sentidos da vida. Talvez por isso o espírito Hamed, no seu livro Imensidão dos Sentidos, ele lembra-nos de que somos nós que decidimos a forma como interpretamos os atos
e as atitudes que acontecem na nossa vida. Por isso, poderíamos dizer até de forma bem vulgar, depois não se queixe das consequências daqui para frente, né? Então, qualquer que seja a importância e o significado de todos os acontecimentos que nos venham ter às mãos no exato momento e no valor que tem que ser, não nos esqueçamos que tudo isso são nossas atribuições. A esse mundo interior que não quer calar, mas, porém, nós não queremos escutar. Então, para melhor entendimento, precisamos discernir que somos regidos por 5 sentidos, né, que cooperam entre si, mas nós temos convivido de forma muito presente com esse chamado 6º sentido, um aliado hoje imprescindível. Como já disse há pouco, mediunidade para uns e intuição ou inspiração para outros. Mas a mediunidade é um dom inato e os outros sentidos, como os outros sentidos inerentes ao homem, né? É um recurso que o Pai nos concede para que nós consigamos participar dos poderes sagrados do Divino Criador. E o 6º sentido está presente na nossa vida porque ele relaciona-se intimamente com os nossos campos de intuição, de inspiração e de iluminação, de criatividade, numa relação profunda de nossas relações do mundo interior com o mundo exterior. A escritora Zíbia Gasparetto, ela escreveu através de alguns espíritos em seu livro Viver, dizendo assim: viver é ter consciência da realidade que se esconde atrás da aparência. É ver além dos 5 sentidos. É enxergar com os olhos da alma. A vida materializa nossos pensamentos. Conforme acreditamos e fazemos, assim ela se torna. Logo, não é cultivando o medo, a falta de amor, o egoísmo, a descrença, que se viabilizam a alegria, a felicidade, a plenitude de viver. Não é assim que funciona, dizem os espíritos. As pessoas até querem alcançar o bem, têm construtivas intenções, mas as suas atitudes revelam o encaminhamento oposto. Ora, para receber algo, é preciso que eliminemos primeiro as barreiras que nós nos impomos para que consigamos abrir portas. Para atrair, é preciso irradiar. Essa é a força da vida. Ora, se Deus colocou tanta beleza nos pássaros, nas flores, como não colocou tanta beleza no ser humano? Ele nos deu sentimentos, alegria, ele nos deu sentidos, ele nos deu bondade, possibilidades de escolhas. Então, a existência e as ocorrências de dores e sofrimentos, de maldades, de ódios, de incompreensões, ignorâncias, tudo isto é perceptível, porque, infelizmente, o homem ainda precisa dessas oposições, desses contrastes, desses conflitos e desses confrontos para marcar evidências. Ora, nosso Pai, o Arquiteto Supremo, ele permitiu os opostos para que nós pudéssemos enxergar mais claramente. Vejamos, o que é que adiantaria a luz na claridade? Né? Porque é nas trevas, é na escuridão que ela se sobressai. A alegria, ela jamais seria apreciada se nós não passássemos por momentos de tristeza. A abundância, ela não teria significado quase nenhum para nós se nós não passássemos pela escassez. Então, somos ainda, por incrível que pareça, verdadeiras crianças nesta escola da vida. Porque durante a nossa infância, nós precisamos experimentar para ganhar um senso da realidade das coisas. E hoje,
quando eu vejo essas festas, as multidões, o negacionismo ao vírus Covid-19, eu me indago até que ponto a pessoa precisa passar pela doença, contrair o vírus, para ter um senso da realidade. Então, os apuros pelos quais passamos e que podem ser encarados por nós, eles são um pano de fundo, entendeu? Então, nós temos que perceber que a natureza tudo nos ensina. É necessário que olhemos, é necessário que percebamos esse Deus tão extraordinário, que nos faz seres criativos, que nos coloca beleza, que nos coloca perfume e simplicidade numa flor, que enfeitou o nosso mundo com os mais variados tons e sobretons, que nos dá os mais belos tons de azul do céu e do mar, que faz com que experimentemos a felicidade e a alegria. Então, o caminho para a felicidade começa nesse porto onde queremos atracar a nossa barca, onde queremos colocar a etiqueta do mapa onde queremos aportar. Então, por isso é que precisamos entender que cada um de nós é um microcosmo e que, infelizmente, muito poucos de nós entendemos o que isso significa, o que somos realmente esse microcosmos, né? E somos um complexo dessas forças que a grande maioria de nós ainda não se descobriu. Demóstenes, um dos grandes oradores de Atenas, ele dizia que é extremamente fácil enganarmos-nos a nós mesmos, pois o homem geralmente só acredita naquilo que deseja. Então, cada um de nós vê o mundo tal como é. Às vezes, a gente fica irritado de ver tanta ignorância, mas não adianta. Enquanto esse ser não encontrar um equilíbrio interior, enquanto ele não se aperceber de que está inserido em desajustes enormes, e ele não consegue encontrar essa harmonia que ele busca de forma desenfreada, mas não quer, ele não vai encontrar a paz. Então, o que vai nos diferenciar da razão para a ilusão é exatamente esse equilíbrio dos sentidos. E quando encontramos esse equilíbrio, nós estamos cultivando aquilo que é denominado de honestidade emocional. Em todas as nossas relações, honestidade conosco mesmos e honestidade com aqueles que estão ao nosso redor. E aí, não precisamos mais mentir. Não precisamos fazer uso de fotos mentirosas no Instagram para mostrar que somos felizes, quando assim não estamos. Entendeu? Então, quando nós encontramos esse equilíbrio, tudo em nós se altera. O nosso olhar passa a ser mais amoroso, condescendente. O nosso olfato se apura. O nosso olhar é mais amoroso. O nosso olhar é mais amoroso, o nosso tato desliza entre a seda e a pedra bruta e agreste. A nossa audição se compraz através dos sons mais delicados e sublimes. O nosso paladar, ele valoriza tudo aquilo que o nosso corpo necessita, fugindo dos exageros. E o sexto sentido, então se abre de forma transcendental a nossa intuição e a nossa iluminação interior. O prazer de sermos apenas aquilo que realmente somos nos faz tomar posse dos nossos verdadeiros dons divinos, evitando assim tanto sofrimento e esforço para aparentarmos aquilo que realmente não somos. Mas não nos esqueçamos que a sabedoria vem da chamada
prática. Prática, praticarmos o que há de melhor em nós através das nossas experiências, que devem ser valorizadas, através do discernimento e do bom senso que começamos a possuir de uma forma muito generosa, né? E como diz o ditado, não há pior cego do que aquele que não quer ver, ou seja, nós não podemos modificar as pessoas. Não podemos. Mas também não podemos nos dispensar ao fato de ensinarmos, ao fato de as orientarmos, ao fato de lhes mostrarmos e proporcionarmos os ensinamentos da Boa Nova, compartilhando estudos, orações, orientações, compreensão. Então, quando aprendermos a ser pacientes com essas dificuldades, aprenderemos a ser muito mais tolerantes uns com os outros. A imensidão, então, dos nossos sentidos, que ainda é tão pouco compreendida, ela está ligada ao aumento da nossa autoestima, que é a linguagem do coração. É a voz dos sentimentos superiores que deve ser ouvida, apreciada e desenvolvida por cada um de nós. Então, somente a autoestima terá a força necessária para nos abrir esse caminho, para nos fazer com que a alma comece a trilhar essa tarefa evolutiva. E as leis morais devemos estudá-las com um corolário reeducativo da alma. Então, afinal, o coração não adoece por amor. Afinal, o coração serve para curar todas as nossas enfermidades. Então, negar os nossos sentimentos, negar as nossas emoções, é desconhecer os sentidos que orientam a nossa vida. E quando nós assim desconhecemos, deixamos de ter essa honestidade emocional e passamos a ter uma desonestidade, né? Uma autodesonestidade emocional. Então, sermos honestos conosco mesmo implica a termos uma postura interior que nos fortaleça, nos tirando, então, dessas inseguranças da vida. O Espírito Emmanuel vem nos lembrar que o homem conhece apenas as causas das suas relações transitórias, porque ignoramos os motivos, às vezes, muito complexos do caminho que cada um de nós trilha. Então, a nossa paisagem exterior, ela se torna muito minúscula em relação ao acervo das criações divinas que nós trazemos dentro de nós e que nos constituem realmente um habitat, né? Condicionando-nos muitas vezes uma paisagem pequena, porém nós somos fruto, somos seres grandiosos e podemos buscar essa paisagem maior através da compreensão desses 5 sentidos que regem o ser humano. Cada um de nós convive com aquilo que necessita, que mais necessita para o trabalho de elevação pessoal. E receberemos, naturalmente, o ambiente adequado aos imperativos que o nosso aperfeiçoamento e o nosso progresso começam a exigir de nós. Então, cumpre a cada um de nós amar e respeitar a criação, amar e respeitar a vida. Cumpre-nos, em especial, entendê-la, dignificando tudo que está ao nosso redor, tudo que a criação nos permite ter e na qual nós estamos inseridos. Então, façamos corretamente o que nos pede a vida a cada dia. E não precisaremos repetir a experiência no dia seguinte, talvez mais dolorosa, talvez mais difícil. Mas se nós aproveitarmos a experiência melhor, mais bela do dia de hoje, valorizando a imensidão das experiências que a vida nos proporciona pelos sentidos, as nossas vão ser regidas de outra forma. E o grande maestro seremos nós mesmos, nos
oportunizando, olhar, verificar que cada sentido tem uma dupla dimensão e proporcionemos a dimensão interior sempre sobrepor-se à nossa dimensão exterior, que muitas vezes nos prejudica na caminhada. Que observemos que cada um de nós tem estes 6 sentidos. 5 sentidos estudados desde a escola fundamental 1. Mas que hoje, adultos maduros, nós já temos a percepção desse belíssimo 6º sentido. O da intuição. O que nos faz ser melhores. O que nos inspira a nos programarmos para fazermos parte das fileiras do mundo da regeneração. Que nós tenhamos um excelente ano. Que 2021, que não vai ser tão fácil, venha, que já chegou há 3 dias, venha repleto de luz. E que nós saibamos observá-la, para que nós ajudemos 2021, fazendo a nossa parte. E é a nossa parte que vai fazer com que nós consigamos melhorar o mundo. A todos muita paz. Feliz 2021. Vamos então nos preparar para a nossa prece. E para aqueles que acham interessante, talvez para ter um momento de concentração, vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Pai, infinita misericórdia e bondade, Senhor da vida. Nós te agradecemos porque conseguimos passar o ano de 2020. Gratidão pela saúde. Gratidão por tudo que nos permitiste ter o trabalho, a oportunidade de estudar, a oportunidade de fazer o bem, a oportunidade de escutar mais, a oportunidade de fazermos com que os nossos paladares ficassem melhores, porque nós comemos e nos alimentamos com mais calma, pela oportunidade de ouvirmos mais, tocarmos as coisas com mais cuidado, e nos apercebermos de todos os cheiros através do olfato. Quanta coisa os nossos 5 sentidos puderam nos oportunizar a sua valorização nesse momento de pandemia. E permite, Senhor, que a partir desse ano o nosso 6º sentido se abra a emoção, se abra a intuição, nos tornando seres cada dia mais inspirados para trilharmos e acendermos os caminhos do bem e fazermos parte do bem e sermos seres do bem. Fica conosco, Senhor, que nós possamos auxiliar o Mestre Jesus, a auxiliar o planeta que Ele governa e que tem passado por tantas dificuldades. Roguemos à espiritualidade bendita que nos ampare, nos ilumine e nos dê a esperança e nos dê o amor que precisa iluminar as consciências de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Carla, a nossa gratidão pela lindíssima palestra, pela exposição. Obrigada. Fiquei até emocionada. Possamos nos conscientizar, refletir sobre o que nos foi colocado aqui e, vez por todas, né, começar a mudar os nossos hábitos, as nossas crenças e a nossa maneira de proceder e entender que a vida é necessário refletir no que se faz, né? Porque muitos de nós estamos passando em brancas nuvens sem se aperceber da grande oportunidade que tem que não aproveita. Você falou belíssimo. Uma oportunidade que nós
estamos tendo e não estamos querendo aproveitar. Exatamente. É isso que Então, eu uma boa noite a todos, Para uma boa você também. semana Muito e obrigada. até a próxima semana. Nós é que agradecemos. Boa noite. Até. Muito Até. obrigada.